Então, pessoal, estamos aqui na exposição, né, da província de Mie, né, o Museu, né, de Ninjas. E nós vamos falar hoje um pouco dessa questão do ninja, né, desmistificar, né, muita coisa que o cinema criou e explicar o que é um ninja. Né? Nós temos aqui presentes eu, o Temada do Robô, o Taki Sensei também e Fujimoto Marcelo Sensei. Somos representantes de casas tradicionais japonesas com os nossos nobres respectivos herdeiros do Japão. E é muito importante, eu acho que o Jason Sensei tem uma grande propriedade, porque a casa Yagyu, né, Sensei? Sensei é representante do Yagyu Shinkageri no Brasil, e o Yagyu Shinkageri tem uma história com o ninjutsu que é, né, o verdadeiro ninjutsu, né? Fora do mundo. A casa ela sempre entregou estratégia de maneira muito pesada, digamos assim. E a Shinkageri é uma escola de estratégia, não é uma escola somente de artes marciais. E ao se empregar essa estratégia, uma das coisas mais importantes que havia para a estratégia era exatamente a informação. E o ninja, ele era muito mais um coletor de inteligência do que efetivamente um combatente. Tanto que vocês podem depois observar que a maioria das armas, a maioria do combate deles era de maneira furtiva, ou seja, era feito de maneira a evitar o confronto e não efetivamente tentar fazer o confronto. Sensei, uma pergunta que o pessoal sempre faz: dá para travar um shuriken na testa? Não. Esse é o osso mais forte da testa. Não era feito para isso. Ele não é aquela estrelinha, que se chama shaken. O shuriken é o que as crianças acham que parece com aquela arma do Naruto. Na verdade, não é kunai, e é simplesmente uma lâmina reta. O shuriken é uma lâmina reta. É uma arma poderosa, mas também é uma arma para deter o oponente, não é uma arma para matar o oponente. É para ferir os olhos, para fugir de maneira mais rápida possível. Isso. Porque entre o enfrentamento, entre um ninja, que só era treinado, às vezes você tinha algumas categorias de ninja. Você tinha o ninja, que era um samurai, que se treinava para a arte furtiva. Você tinha um shinobi, que era aquele que coletava informações, ele era um espião. E você tinha aquele que era colocado para invasão e assassinatos. Esse último provavelmente não voltava. Ele era treinado para fazer provavelmente uma missão. Tokotai, né? Exato. Vai e não volta, equivalente depois ao kamikaze. Exato. E aí, nesse momento, você vê essa diferença. Este ninja, este último, ele não enfrentava o samurai. Ele tentava fugir do samurai. Ele fazia o máximo para tentar fugir do samurai. Por isso que tinha a bomba de fumaça, o shaken, o shuriken e todas as armas que era tudo para tentar manter a distância máxima possível. E o Yagyu Shinkageri, principalmente depois com o Yagyu Jubei fazia emprego muito desses ninjas, que era de maneira a coletar informações. E ele era de batalha. Exatamente. E ele era um dos maiores coletores de informação do Japão, tanto que ele ajudou a consolidar o shogunato popular. Sensei, isso é muito importante, né? Porque os Tokugawa, eles tinham uma proximidade com a família Hanzo, né? Aqui uma curiosidade, para completar o que você está falando, Toyotomi Hideyoshi foi um dos maiores utilizadores de ninja, e foi assim que ele conseguiu, porque ele mandava os ninjas coletar informações no local. Quando ele ia para o exército dele, ele já tinha mapeado tudo, ele já sabia o que ele tinha que fazer, e é por isso que ele conseguiu praticamente unificar o Japão antes da tomada do poderoso Tokugawa, que também eram utilizadores grandes de ninja. Uma curiosidade: essa pessoa que fala que é ninja já não é mais ninja. Não. O que é ninja? Não pode falar que é ninja. Ele é um espião. Né? Então, se a pessoa falar, eu sou um espião. Exato. Se você perguntar para o pessoal da CIA, eles vão falar: a CIA existe? Não. Se você perguntar para o pessoal do M6, o M6 existe? O 007? Não. Vamos falar uma curiosidade histórica. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Serviço de Informações do Exército Imperial Japonês utilizou samurais que eram preparados como ninja. Esse já é equivalente ao 007. Sim. Perguntem para os oficiais que lutaram nas Filipinas a devastação que fazia, né? Lá nas selvas das Filipinas, o que foi a utilização dos ninjas, o que aconteceu. Esses arquivos, eles só foram liberados no final do ano 2000, 40 e
60 anos depois da Segunda Guerra Mundial, é que você foi saber que o exército japonês usava homens treinados em ninjutsu para coleta de informação, mesmo na guerra moderna. E é óbvio que o ninja, né, ele não vai usar o Shinobi Shusoku, aquele uniforme preto que a gente não existe. Né? Não é assim que funciona. Você não vai andar com isso no meio da rua. Você vai ser morto. Você, o ninja no comum, se vestia normal, né? Não, o ninja de verdade, ele se vestia de camponês, de bêbado, de mendigo, de farmacêutico, de mascate, de qualquer coisa. A roupa, como se pudesse trabalhar, né? A roupa escura que eles vestiam era um traje qualquer, confortável para ele poder se mover. E não era especificamente para uma infiltração. Tudo isso é coisa de mostra aquele lá. Mostra ali. Quando você vê lá, uniforme. Aí. Quando você vê o uniforme, uma coisa interessante. Ele era exatamente como se fosse uma roupa furtiva. Ou seja, a função dele era de uma invasão. Significava que ele ia usar de novo esse uniforme? Provavelmente não. Muitas vezes ele utilizava uma vez só. Nós vamos falar agora um pouquinho desses instrumentos que a gente está vendo aqui, porque quando a gente olha os instrumentos que os ninjas usavam, as pessoas ficam muito curiosas. Então, aqui a gente vai ter, a primeira coisa que a gente vê aqui, esse kusarigama, né, bem pequeno, e a gente vê que isso é uma coisa que nós temos na guilda, que é o cruzamento, porque você vê que ele tem uma estrutura de T que é para defender a espada do oponente. Então essa lingueta aqui, ela prende a lâmina da pessoa quando ela ataca, e você usa a corrente para atingi-lo e depois com a foicinha fazer o ferimento. Esse daqui é um tekô, que era uma arma muito usada tanto por ninjas quanto por gonyo, né, os samurais policiais. Exato. Né? Como o jite. Sim, que ele servia para quebrar a espada. Ali a gente vê um jite também. Essa aqui. A gente vai ver o kasugai, que é uma corda, escadinha. Isso aqui tem 1001 utilidades para escalar um muro, para atingir essa espada aqui, pequena, essa... É o tekô, sem se falar. Né? Ele é muito mais perigoso, muitas vezes, do que a espada grande. Sim, porque se a pessoa tiver habilidade... Bom, esses são pregos para você pegar numa árvore, no muro, e você prendia no estuque e você rapidamente escalava o muro. Né? Isso era muito utilizado para combater, né? Isso. Com a corda, com bambu. Aqui a gente está vendo, olha, o pessoal do Naruto que fala do kunai, olha o tamanho do kunai de verdade. O kunai, ele é uma arma que servia para caça e também como ferramenta para qualquer coisa. E vamos observar como ele é uma ferramenta rústico, né? Rústica, porque você vai usar e não vai voltar a isso. Então essa história de fazer um kunai lindinho, bonitinho, brilhante, isso é coisa moderna, né? Aqui nós vemos o tsubokiri, que era uma coisa muito importante para você fazer um buraco numa tábua, você fazer um buraco numa porta shoji, para você poder fazer espionagem. Deixa eu falar uma curiosidade aqui rapidamente. No filme Último Samurai, do Tom Cruise, tem uma cena de um gigantesco ataque ninja. Que na história dos ninjas aquilo jamais aconteceria, porque aquilo é muito espalhafatoso. O ninja entraria lá, um só, mataria um cara, 2 no máximo, e não teria aquele combate, não teria aquilo. Aquilo é Hollywood. Sim. É Hollywood. Outra coisa importante, espada não foi feita para chocar. Essas espadas, por mais fortes que elas sejam, elas não são feitas para choque. Elas são feitas para cortar o ser humano. Um único golpe. E olha, hoje vamos fazer a demonstração aqui no museu. Esses são katanás forjados de verdade, são espadas de verdade, não espadas para treinar. Muito bem. Aqui nós temos o famoso Kemuri Danai, com aquelas bombas que você tem para você jogar fumaça, ou então você usar o pó de estricnina nos olhos, né? Parece um talco que você quebra e joga e cega o oponente. Aqui nós temos o Metsubishi ou Tetsubishi, que são literalmente pregos para quando a pessoa está te perseguindo e você joga no meio do mato, o cara pisa e já não vai atrás de você. E Hollywood colocou que para um tanque, né? Mas exatamente. É bonito, é lúdico, é lúdico.
Colocaram tudo no mesmo lugar, mas este é o Shaken, que é uma arma samurai. Afinal, para quem pouco sabe, isso aqui é uma arma samurai. Nós utilizamos, nós treinamos isso aqui. Aí tem esse é o Shuriken, esse é o Shaken. São armas exatamente... Shuriken, né, o reto? Exato. E são armas exatamente feitas para deter o oponente. Novamente, não são feitas para matar. são armas rústicas. Exato. Olha, quando a gente fez a última matéria lá no Templo Shaolin, a mesma coisa, são armas rústicas, fortes, pesadas. O pessoal fala, eu quero um shuriken brilhando. Uma dessas funções é não brilhar no escuro. Exato. Aqui é outra coisa. Um katana, ele tem que ser fosco. Isso. Porque ele não pode brilhar. Aqui a gente está usando para apresentar. Aí o cinema tira aquela arma brilhante, você fala, nossa, à noite você saiu, a lua bateu, Morreu. Acabou. Exatamente. E por fim, para quem gosta de videogame, A gente cobre com temos aqui os punhos de aço, Tekken. tinta, sabe? Os Tekken Para não brilhar no escuro. são armas também de defesa. Aí. Elas defendem não só a katana. Ih, a garra do Wolverine. Exato. Ai, Não, meu Deus. Tekken. Opa. É um tecô também, né? Exato. Garra, né? Feito Garra, de forma exato. a escalada e defesa. Então, Tecô, Tekken, todos estão corretos. Tá? Esses são os termos. Que é garra. E aqui a gente vê o Yubi, né? Yubi no Te, né? Yubi no Te, né? Que é o anel, né? Exato. Que a pessoa não anda com isso na rua. Ele coloca para fazer um ferimento. Você depois tira. Você vai andar com isso. e um detalhe, se na época do samurai, alguém que não pudesse portar isso, ou seja, um soldado, um samurai ou um policial, estava morto. Sim. Só para a gente saber, o leque, o senso, ele é o documento do samurai. No leque ficava expresso a linhagem do samurai, o seu clã, esse mon, né, que é o mon de família, né, o kamon. Nós temos Isso. nos E se kimonos. você fosse pego na rua com essa arma, sem os devidos documentos, você era executado sumariamente. Exatamente. Muito bem, então venham aqui no pavilhão japonês, né, na exposição maravilhosa que o Museu da Cidade de Mie do Japão, através do Tratado de Amizade Brasil-Japão, 115 anos de imigração japonesa, 128 anos já de Tratado de Amizade, olha, sensacional, hein? E o nosso Nós estamos dojo, quase metade disso. 100 anos de história, 100 anos de história dos nossos mestres aqui no Brasil. Desses 115, 40 nós estamos envolvidos nessa... No mínimo. E os três juntos aqui dá 120. Agora, pessoal, vocês que estão vendo este vídeo agora, só para vocês saberem, não é uma ilusão de ótica. Nós não somos descendentes de japoneses. Mas conquistamos, Mas com conquistamos muito muito orgulho essas posições. Aí, a todos aqui são Yaemon, são descendentes e herdeiros dessas tradições. Fomos todos adotados pelas respectivas famílias, Aí. as quais detinham os direitos e o poder nessas escolas antigas. Aí, Dom Arigatou gozaimasu. Arigatou. Venham conhecer essa maravilhosa exposição. Muito bom. Vamos lá? Vai conhecer.